sabe, um dia, as guitarras campeiras entoem milongas, falando do campo, contando do sul para o pago inteiro. E as velhas cordionas acordem os vizinhos que dormem a tempo com sons de clarins, dizendo a todos um buenas, parceiro, com os versos da música Tapeando o Sombreiro, de José Cláudio Machado. Cumprimento a todos os presentes, em especial aos senhores da comissão avaliadora. Me chamo Gabriel Cotibartes, tenho 16 anos de idade e atualmente curso o 2º ano do ensino médio, juntamente ao Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus de Venâncio Aires. Eu venho da terra que cedia muitos eventos. Eu venho da terra do Enarte. Eu venho da terra da Oktoberfest. Eu venho de Santa Cruz do Sul e represento com muito orgulho a minha entidade mãe, o Centro de Tradições Gaúchas Lanceiros de Santa Cruz, e a minha amada 5ª Região Tradicionalista como primeiro guri. Todo tradicionalista constrói sua própria trajetória dentro do movimento. Que legado você gostaria de deixar no tradicionalismo gaúcho? Com este tema, dou início à minha prova oral. Eu gostaria primeiro de trazer, dando início à minha reflexão, o significado da palavra legado. Legado é tudo aquilo que impacta positivamente as pessoas que estão ao nosso redor. Mesmo que eu esteja e já tive uma trajetória dentro do movimento tradicionalista gaúcho, é muito pretensioso dizer que eu já construí o meu legado. Eu, a cada dia, desde pequeno, venho cada vez mais construindo o meu legado, aprendendo com os mais velhos e diversos outros valores dentro do movimento tradicionalista gaúcho. O MTG, os CTGs, são escolas sobre valores e princípios, e principalmente de coragem de levar a nossa cultura gaúcha adiante. Eu, durante a minha trajetória com o movimento tradicionalista gaúcho, aprendi diversos valores, como o respeito aos mais velhos, o respeito à palavra dada e, principalmente, levar a nossa cultura gaúcha a todos os lugares que nós vamos. Como exemplo e inspiração para mim, um legado que eu quero construir e quero continuar, é o exemplo das prendas e peões do movimento tradicionalista gaúcho 2025-2026, que tiveram a coragem de, em pleno congresso tradicionalista, aprovar um tema de extrema importância social, o tema violência contra a mulher dentro dos galpões, no nosso movimento tradicionalista gaúcho e em todo o mundo. O nosso movimento tradicionalista, nós estamos aqui para promover a tradição gaúcha, o tradicionalismo, não nos promover. A minha palavra, pessoas da minha região, pessoas do meu CTG, podem me ter como inspiração e como exemplo. E a minha palavra talvez não toque o coração das crianças, dos mais jovens, mas com certeza o meu exemplo arrasta e traz cada vez mais pessoas para o nosso movimento tradicionalista gaúcho. Desta forma, encerro a minha prova oral. Muito obrigado. Dando continuidade à minha prova oral e atendendo à nota de instrução, que traz como tema de pesquisa para os guris e peões equipamentos agrícolas de outrora, eu busquei entrevistar homens e mulheres da minha região
que estão ligados, de alguma forma, à agricultura e utilizam esses equipamentos diariamente. Visitei também a Expoagro, a maior feira de exposições da minha região e uma das maiores do Rio Grande do Sul, para fazer uma relação e conhecer os equipamentos que estão sendo utilizados atualmente pelos agricultores. Durante a minha pesquisa, eu busquei focar na principal cultura agrícola da minha região, a fumicultura, que traz consigo um processo manual e muito delicado. Busquei também identificar os equipamentos utilizados pelos imigrantes italianos e alemães, que trouxeram em sua bagagem equipamentos como foices, enxadas e pás, e os equipamentos que estão à disposição atualmente para os agricultores. A cultura do tabaco, que nós conhecemos como fumo, traz diversas fases e processos, tendo início com a preparação das mudas, que antes eram feitas em canteiros preparados com enxadas e hoje são feitos no processo chamado float, onde são bandejas com as mudas flutuando sobre a água. Próxima etapa é a preparação do solo, que antes era feito manualmente com enxadas e com a ajuda de tração animal, arados simples. E hoje temos tratores, arados sofisticados, arados com mais discos, que facilitam esse processo. Em específico, na cultura do fumo, nós temos uma ferramenta chamada de camaleão, que é uma ferramenta que ajuda o agricultor a abrir os valos para as mudas serem colocadas na terra. As aplicações, a plantação das mudas é feita com o saraquá, um saraquá mais modificado, com ferramentas mais resistentes e de uma forma diferente. Nessa etapa, eu apenas identifiquei uma mudança de técnica, onde eles ainda utilizam o saraquá. Eles utilizam o saraquá para abrir a terra e as mudas serem colocadas no solo. As aplicações de fertilizantes e agrotóxicos, que antes eram feitas sem cuidado nenhum com a segurança e a saúde do agricultor, passaram a ter ferramentas e equipamentos que auxiliaram o agricultor nesse processo, trazendo também uma facilidade de aplicação desses fertilizantes, como fertilizadores costais, máquinas costais e diversas outras máquinas que auxiliaram o agricultor. Na colheita, eu não identifiquei mudanças significativas, pois esse processo ele ainda é feito de forma manual. Mas quando a minha visita à Expoagro, eu conheci, na realidade, uma máquina chamada de grilo colhedor, onde o agricultor ele vai sentado, tendo proteção contra o sol, mas mesmo assim utilizando as mãos, quebrando as folhas do fumo. Essa máquina, por ser bastante tecnológica, às vezes foge da condição financeira de alguns agricultores, por a cultura do fumo ser principalmente cultivada em propriedades familiares e em pequenas propriedades. As folhas colhidas passam para secagem em fornos de tijolos, da mesma maneira que eram feitas nas primeiras colheitas. E hoje temos os fornos com controle de temperatura, que deixam esse processo um pouco mais fácil para o agricultor. Durante a minha entrevista com o seu Douglas Butzke, um agricultor do interior de Candelária, ele tem os dois tipos de fornos e me falou que mais de 70% da sua produção é feita nos fornos atuais, onde ele falou que ele acaba ganhando em qualidade de folha por a temperatura permanecer constante e, consequentemente, ele ganha em rendimento da safra quando as folhas são enviadas para as indústrias. A parte da seleção dessas folhas, ela ainda é feita de forma manual. E aqui, uma curiosidade que eu identifiquei é que toda a família participa. Todos têm alguma função e auxiliam nesse processo de seleção. As folhas são selecionadas de acordo com sua cor e sua qualidade, compactadas em prensas manuais, para posteriormente serem enviadas para as indústrias, para serem transformadas em cigarros, charutos e outros produtos derivados do tabaco. Ver como o agricultor utilizava e ainda utiliza esses equipamentos foi de extrema importância para a minha pesquisa, pois eu pude perceber que, na realidade, a minha pesquisa ela sempre transitou entre o passado, os equipamentos de outrora, e o presente, porque eu identifiquei todos os equipamentos na cultura do fumo. E eu percebi que todos esses equipamentos são de extrema importância, pois eles valorizam a história dos nossos antepassados, dos imigrantes italianos, alemães e dos nossos colonizadores, e enriquecem cada vez mais a nossa cultura e a nossa tradição. Muito obrigado.
A gaita, também conhecida como acordeon, tem suas origens na Itália e Alemanha. Cruzou oceanos e fronteiras e fixou suas raízes no solo rio-grandense, se transformando em um dos principais instrumentos da cultura e do folclore gaúcho. Dando início à minha prova artística, trago para apreciação dos senhores a música Tio Bilinha, a música Missioneiro de Tio Bilia. Dando continuidade à minha prova artística, trago para apreciação dos senhores, como dança tradicional, a rancheira de carreirinha e como dança de salão, um shot figurado. Vem cá, minha linda gauchinha, pra nós dançar uma rancheira de carreirinha. Seu gaiteiro, preparar para a rancheira. Agora esse foi. Vem cá, minha linda gauchinha, pra nós dançar, rancheira de carreirinha. Vem cá, minha linda gauchinha, pra nós dançar, rancheira de carreirinha. Nesta parte a dança é fácil porque só se tem que rancheirar, mas depois já se complica, por isso vou lhe explicar. Leve o pé bem para um lado, junte o outro pé, repita este passo.
de depois a carreirinha, mas não vai perder o compasso. Um passo e outro, e agora a carreirinha pra um outro lado. Essa parte é puladinha, um passo e outro, e agora a carreirinha pra um outro lado. Esta parte é puladinha, essa dança é muito fácil, só tem que cuidar a carreirinha. Pois se o índio se descuida, pisa os pés da gauchinha. E agora minha gente, vamos todo mundo a rodear. Mas se alguém tiver vontade que se prenda a sapatear. Levantando poeira o sinuelo berra, batendo sincero sobre o pastoreio. Refogão mestiço e vem golpeando o laço, cincho meu Picasso atirando freio. Se veio meu mate bem de madrugada, comecei a lida no clarear do dia. Num fundão de campo a gritar com a boiada, pra vir pra Mangueira numa manhã fria. Duro no Brasil, no arisco é ligeiro, atiro os puxeiros do meu cusco amigo, garroteando a tropa no berro e no coice, arrojado e valente a camperiar comigo. Quem tem fé no braço, armada pra xoxeira, retumbou com as caços sobre o tirador. Já cai acarcado no centro da mangueira, pronto pra peixeira do peão castrador. Duro no Brasil, no arisco é ligeiro, atiro os puxeiros do meu cusco amigo, garroteando a tropa no berro e no coice, arrojado e valente a camperiar comigo. Quem tem fé no braço, armada pra xoxeira, retumbou com as caços sobre o tirador. Já cai acarcado ao centro da mangueira, pronto pra peixeira do peão castrador. Já cai acarcado ao centro da mangueira, pronto pra peixeira do peão castrador. E assim, entre acordes de milongas e o eco de nossas raízes, levo deste momento muito mais do que somente uma apresentação. Levo um sentimento que nasce no chão do pampa, que corre nos rios e que se espalha no vento minuano. Um sentimento que fala de identidade, coragem e humanidade. Talvez estejamos esperando que o Sul fale por si, mas na verdade ele já fala. Em cada verso, em cada acorde e em cada gesto de quem carrega essa terra no peito. Que nunca nos falte a coragem do povo que canta a sua terra, que luta com orgulho e que transforma a saudade em poesia. Que as guitarras continuem contando as nossas histórias, que as cordionas despertem muitos corações e que o mate siga passando de mão em mão, unindo destinos. Hoje, mais do que nunca, o Sul falou por nós
e falou alto. Agradeço a todos os meus amigos e familiares que me ajudaram durante esta caminhada, minha mãe, meu pai e principalmente minha irmã, minha companheira de sonho. Desde pequeno começamos essa trajetória juntos, então, meu muito obrigado a ti. Ao meu CTG, o Lanceiros de Santa Cruz, e a minha amada 5ª Região Tradicionalista, em especial a nossa amada e coordenadora Marisa, que eu posso dizer com muito orgulho que é a minha segunda mãe. Meu muito obrigado a todos! Levanta, gaúcho, todos precisam andar, Minuano está chamando e o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaúcho, todos precisam andar, Minuano está chamando e o Rio Grande precisa escutar.